Olá pessoal, a aula de hoje é de filosofia, sobre a indústria cultural e a cultura de massa. Tem um conteúdo aqui do ensino médio, né? Então vejam bem o termo, indústria cultural. Indústria, a produção é massificada, em série. Então a indústria cultural, ela não foge muito disso. O que a indústria cultural produz? Produz um produto cultural. É uma cultura feita para o consumo. Ela é feita para a geração de lucro. É para a movimentação de uma grande indústria econômica, que tem a cultura como seu principal elemento. Para alguns filósofos, e tem alguns filósofos, por exemplo, da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Walter Benjamin, que vão discutir muito a indústria cultural. Então, a indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos e independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Então, com as palavras do próprio Adorno, podemos compreender o porquê das suas reflexões acerca desse tema. Então, Theodor Adorno, em parceria com outros filósofos contemporâneos, estão inseridos num trabalho, se inseriram num trabalho muito árduo. Então, pensar filosoficamente a realidade vigente. Então, a realidade em que vivia estava sofrendo várias transformações, principalmente na dimensão econômica. O comércio tinha se fortalecido após as revoluções industriais ocorridas na Europa, e com isso o capitalismo havia se fortalecido definitivamente, principalmente com as novas descobertas científicas e, consequentemente, com o avanço tecnológico. Então, o homem havia perdido a sua autonomia e, em consequência disso, a humanidade estava se tornando desumanizada. Em outras palavras, poderíamos dizer que o nosso caro filósofo contemplava uma geração de homens doentes, talvez até gravemente. Então, o domínio da razão humana, que no iluminismo era como uma doutrina, passou a dar lugar ao domínio da razão técnica. Então, os valores humanos haviam deixado de lado em troca do interesse econômico. Então, o que passou a reger a sociedade foi a lei do mercado. E com isso, quem conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, talvez conseguiria sobreviver. E aquele que não conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, ficava à mercê dos dias e do tempo. Isto é, seria jogado à margem da sociedade. Então, nessa corrida pelo ter, nasce o individualismo, que, segundo o nosso filósofo, é o fruto de toda essa indústria cultural. Então, segundo Adorno, na indústria cultural, tudo se torna negócio. Enquanto negócio, seus fins comerciais são realizados por meio da sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. Um exemplo disso é o cinema. O que antes era um mecanismo de lazer, ou seja, uma arte, agora se tornou um meio eficaz de manipulação. E é importante salientar que, para Adorno, o homem, nessa indústria cultural, não passa de um mero instrumento de trabalho e de consumo, ou seja, um objeto. O homem é tão bem manipulado e até mesmo o seu lazer se torna uma extensão de trabalho. Portanto, o homem ganha um coração máquina, né? Tudo ele fará segundo o seu coração máquina, isto é, segundo a ideologia dominante. Então é importante frisar que a grande força da indústria cultural, ela se verifica em proporcionar ao homem necessidades, mas não aquelas necessidades básicas para se viver dignamente, casa, comida, lazer, educação e assim por diante. E sim as necessidades do sistema vigente, consumir incessantemente. Então, com isso, o consumidor vira sempre insatisfeito, querendo constantemente consumir. O campo, né, de consumo se torna cada vez maior. Então, a indústria cultural, ela corresponde a um processo de transformação da cultura em mercadoria. Então, esse conceito não se define por meios de comunicação propriamente ditos, como rádio, televisão, entre outros. Assim, a indústria cultural, ela consiste no uso desses meios que a produção cultural está direcionada para o consumo. À medida que o capitalismo avança, a sociedade torna-se geradora da conservação do sistema econômico,
por meio de altos níveis de consumo, controlados, rigorosamente pela indústria cultural. Então ocorre então a mercantilização da cultura, uma vez que o capitalismo ele penetra na formação da consciência dos indivíduos. A cultura de massa, em consequência da indústria cultural, define-se por toda a cultura veiculada pelos meios de comunicação de massa, sendo direcionada e produzida para ser consumida por toda a sociedade. E toda a produção é manipulada por esses meios que atendem à ordem econômica. Então, a cultura tem uma tendência das sociedades industriais, reprime as demais formas de cultura, pois é imposta e tem o intuito de padronizar valores, hábitos, gostos e tradições, causando empobrecimento cultural nas camadas mais numerosas da população. Então, dessa forma, os consumidores assumem uma função passiva, cujo papel resume-se a escolher entre comprar ou não comprar. Em suma, as carências culturais das massas são exploradas para obtenção de lucro e, consequentemente, para a manutenção do domínio das classes. A indústria cultural e a cultura de massa, elas são responsáveis por todo o processo de homogeneização cultural na sociedade. A televisão apresenta-se como o principal veículo de difusão da cultura de massa. Além disso, de acordo assim com vários exemplos que a gente pode citar, a televisão pode ser considerada um bem ou um mal. De um lado, coloca-se o seu caráter de democratização da cultura, uma vez que é acessível a todo indistintamente por outro. Então, discute-se o seu papel de formação de opinião pública e sua função alienadora e a natureza emocional, intuitiva e reflexiva da comunicação por imagens. Então, dentro do universo televisivo, a telenovela assume um papel influenciador na formação de valores, de contravalores, comportamentos diversos e, mais especificamente, diga-se assim, o gosto musical. Então, o conceito da indústria cultural. Adorno, então, desenvolveu o conceito da indústria cultural para designar o modo com que os produtos culturais dos vários setores artísticos são racionalmente fabricados, seguindo então a lógica do dinheiro e como os meios de comunicação determinam seu consumo massivo. Isso acontece devido à concentração da economia e dos meios de comunicação nas mãos de poucas pessoas. Muitas vezes nos esquecemos, mas é importante lembrar que os meios de comunicação são empresas e toda empresa tem um dono, um indivíduo ou um grupo econômico que representa determinada classe social e seus interesses. Então ficamos por aqui e até outro dia nós falaremos mais sobre esse assunto, sobre indústria cultural.